Eu cumprimento a todos na gloriosa paz de Jesus. Eu vou ler aqui uma palavra no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13 a seguir. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra do Tiago, ela está falando do temperamento do ser humano. Ele está falando sobre a mansidão, sobre o equilíbrio, domínio próprio e a sabedoria. Principalmente a sabedoria que vem do alto. Porque inveja, coração com pensamentos facciosos, ou seja, pessoas que têm divisão, pessoas que têm as pessoas de sentimento faccioso são pessoas de divisão. Elas têm orgulho próprio, domínio, querem dominar, querem ter poder. Tudo isso faz parte de pessoas que têm esses sentimentos, inveja, amargura, né? Tudo isso é perturbação da alma, do espírito, é carnal, é terreno, é diabólico. Mas Tiago, ele traz a comparação de pessoas que buscam o domínio próprio. Toda a sabedoria que vem do alto é proveitosa, toda a sabedoria que vem do alto é divina, vem de Deus. Tem um equilíbrio entre tantas outras coisas a qual nós vemos pessoas na Bíblia que testificaram para nós, deixaram testificado, como Abigail. Sabemos que Abigail, ela teve essa sabedoria, uma sabedoria que veio do alto, uma sabedoria que deixou de derramar sangue em toda a casa dela. Ela impediu que houvesse ali execução de todos da casa dela. Quando o esposo dela, Nabal, ele teve ali uma infeliz fala de desonrar Davi, não ajudando, não cooperando, sendo que os homens estavam ali por muitas das vezes ajudando, cooperando, junto com os servos dele. Ele simplesmente foi perverso nas suas palavras, trazendo para todo o povo ali da fazenda dele, do patrimônio dele, para a casa dele, morte, com as palavras erradas, com a dureza de coração, com esse sentimento faccioso, com esse sentimento perverso, diabólico. Então, Abigail, a sua esposa, teve uma grande sabedoria quando ela soube do que o marido dela tinha feito, foi de encontro, levando toda a provisão para o rei Davi e todos eles. Então, ela impediu com a sabedoria, se prostrou diante de Davi, e ali ela foi trazendo palavras como se fosse de oração, apresentando, né, tudo aquilo que o marido dela tinha feito e apresentando também tudo aquilo que o rei Davi representava, abençoando, entre tantas outras coisas. Então Davi foi aquebrantado no seu coração. Então eles desistiram de exterminar todos da casa de Nabal, porque houve uma mulher sábia que simplesmente correu para socorrer a sua casa. E a sabedoria dela veio sabedoria do alto, não foi terrena, porque ela sabia quem era Davi. Era um homem servo do Senhor. Também tem a mulher Raabe, que escondeu os espias quando Josué ele enviou os espias para poder verificar a cidade
Raabe, ela escondeu eles, deu paz, liberou eles com paz, houve ali um acordo entre eles, porque ela sabia quem era o Deus ao qual aquele povo servia. Então ela simplesmente não hesitou a ajudá-los, não hesitou, né, com a sua sabedoria. Ela salvou a família dela, ela salvou a casa dela, o povo dela, porque eles iriam vir para eliminar todos, exterminar todos, porque isso era uma ordem do Senhor para que eles viessem nesta cidade. Mas ele poupou Raabe, porque ela também teve sabedoria, ela sabia quem que era o Deus ao qual Josué servia deste povo, desses espias. Então ela trouxe paz e sabedoria do alto, ao qual ela foi ali direcionada, mesmo sendo prostituta, o Senhor deu o livramento para a casa dela, e mesmo sendo prostituta, depois nós podemos ver que ela está na linhagem, na genealogia de Jesus. Não importa o quadro da pessoa. O que importa é que a pessoa realmente reconheça, se arrependa, né? E não continua com as suas práticas, não continua com as suas adorações, com seus ídolos, entre outros. Mas ela, quando ela se uniu ao povo de Israel, ela deixou todas essas práticas, ela realmente serviu ao Senhor. Poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de Noé, poderíamos falar de Abraão. Todos eles foram homens sábios, receberam a sabedoria do alto e não desistiram, foram fiéis até o fim. Todos eles, mesmo diante de todas as circunstâncias, eles não hesitaram quando o Senhor falou com eles, eles não hesitaram em ser fiel, mesmo todos zombando, menos todos não acreditando, eles permaneceram fiel até o fim. E nós vamos falar agora de Jesus. Ele é o principal de todos. Jesus que veio de um reino ao qual não se compara nessa terra, mas ele veio para nós que somos pecadores. Ele veio, obedeceu, ele se entregou, ele foi um servo, ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que aqueles que verdadeiramente têm a sabedoria do alto, eles não vão ficar fazendo acepção de pessoas, eles não vão ficar se igualando ao sistema do mundo, aos olhares, à maneira natural do homem, mas ele tem uma visão espiritual, uma visão, uma sabedoria, um equilíbrio mediante tudo ao que aconteceu com Jesus, todas as falas, os açoites, nós vemos que ele tinha um domínio, um equilíbrio próprio, e é isso que o Senhor nos convida a ter, um equilíbrio, um domínio próprio, algo que não vem do alto, não vem de baixo, perdão, vem do alto, vem do céu. É disso que o Senhor quer que todos aqueles que realmente professam, né, e crê no Senhor Jesus, que venham a praticar esta obra, a obra que é do céu, que é celestial, né? Que o Senhor Jesus ele veio um verdadeiro divisor de águas, ao qual veio nos trazer toda uma esperança verdadeira, não somente natural, mas uma esperança que é para a eternidade, uma vida eterna. Ele é a água, aquela água da vida. Aquele que beber daquela água nunca mais terá sede. Amém? Fique com Deus.